Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês vão acessar esse vídeo. Bom, me chamo Elizabeth Pacheco, sou narradora de histórias, sou aqui da região do Cariri e hoje nós participamos do Diálogos Literários, interatividade entre o acervo bibliográfico e a cultura popular no Cariri. E venho hoje para uma conversa, na verdade é um bate-papo que faremos a respeito das narrativas orais, abordando algo que é muito do universo do contador de história e que está presente no seu cotidiano e que algumas vezes passam despercebido. A gente vai falar sobre a narrativa do seu lugar, esse lugar no qual o narrador está inserido. Então, quero começar contando uma história. Há muito tempo, morava no sertão, onde o sol queima a pele e encaliça a alma, um homem que nunca tinha visto o mar, mas o mundo lhe acunhou por marinheiro, e com essa alcunha desbravou de canto a canto o sertão, como se fosse a própria vastidão da morada de Iemanjá. Ele jamais havia visto o mar, pisado. Todavia criou na memória, através das histórias que ouvira contar, toda a beleza, toda a diversidade que o mar traz e existe. Ele cresceu e nele crescia a vontade de conhecer o mar. À medida que o tempo passava, trazia na memória todas as orações de todas as histórias. E quando não mais pôde conter o desejo ardente que lhe banhava a alma, percebeu que aqueles chocalhos, que as cabras, bodes, todos os ovinos e caprinos trazia ao pescoço, quando deixado de badalar e abandonado ao canto, se ele fosse capaz de trazer ao seu ouvido aquele objeto, ele conseguiria ouvir a imensidão do mar. E com o passar dos dias, aquele barulho não saía da sua memória e resolveu que ele mesmo traria o mar para o sertão. Pensou e não tardou. Ali no finalzinho da sua casa, num recanto do quintal pequenininho, naquele terreiro, tinha uma oficina. Seria ali. Ele sempre ouvira falar que o mar trazia o sustento para a mesa do pobre. E se o mar era capaz de trazer o sustento, e o mar ele traria de alguma forma. E a forma que ele achou foi na forja. Começou a fabricação dos seus chocalhos. Pegava ali um pedaço de metal, um metal sem vida, e começava a bater. Plique, plique, plique. E aquele som de batida de martelo entrava nos seus ouvidos e, além do mais, além dos ouvidos, entrava na própria alma. E quando o martelo cessava, ele ainda continuava a ouvir aquelas batidas que batiam insistentemente, como quem bate na porta de alguém. E dessa maneira, ele foi fazendo a sua artesania, aquela artesania que lhe embelezava a alma e lhe dava vida. E foi desse jeito. Tá ali, marinheiro, parado em frente a uma mesa que ele usa para embarrar os seus chocalhos. Pega uma bola grande, dessas de barro, pega papel, amassa a bola como quem amassa o pão, e ele tem essa mesma certeza que aquele ali também é o pão de cada dia. E dessa maneira, ele vai envolvendo cada chocalho com aquele barro e com o papel. Ele sabe que só elementos tidos como fracos são capazes de deixar aquele que é tido como forte ainda mais potente.
E depois dos chocalhos embarrados, ele vai esperando. Espera o tempo certo, até que vai para a forja. Na forja, de quando em vez, ele vira cada chocalho para que o fogo possa acertar a costura do tal dito cujo talhado. E assim, no tempo certo, um a um, vai saindo da forja e bolando pelo chão. Aí é quase o final da lida. Então ele pega o martelo, pega o chocalho, que toma um banho e começa a bater, plique, 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 para acertar a sonoridade. A lida de trazer o mar para si é dura. O mar não é algo que se pegue como quem pega uma xícara. Tem muita labuta, tem muito e muita disposição para que assim o possa fazer. E as batidas continuam até acertar o som perfeito do chocalho. E foi dessa forma que ele levou a vida à beira da fornalha, assim como os pescadores levam a vida ao mar. Marinheiro fez seu mar de fogo. Ele mostrava o orgulho do seu feito, pegava o chocalho e, quando a dureza do dia dava no corpo e na alma, pegava o objeto, trazia ao ouvido e escutava o som. Dias calmos, dias mais agitados, mas sempre o barulho do mar. Dizem que ele contava a todos a beleza que era a imensidão daquelas águas. Mesmo sem nunca ter saído do sertão, as pessoas sorriam e Marinheiro puxava da memória as palavras, todas as orações das histórias que ouviu contar e que agora ele mesmo contava. Ao fim da sua jornada, ele havia feito milhares de chocalhos e pôde ouvir diversas vezes o barulho do mar ao aproximar aquele objeto dos seus ouvidos. Dizem que Marinheiro partiu sem nunca ter sequer molhado os pés nas águas salgadas do mar. Mas também dizem que não tem um menino, um único só menino, em todo o sertão que não tenha um dia ouvido o chocalhar do mar. Em nome da memória, lhes contei essa história. Essa história abre os nossos trabalhos para dizer que Marinheiro era uma pessoa que morava aqui no Cariri e que foi a deixa para fazer essa narrativa desse lugar, para trazer a beleza da artesania de um objeto tão comum que vive espalhado nos pescoços dos caprinos e ovinos da nossa região e de tantas outras. E por que trazer essa artesania? Por que trazer a beleza de um ofício para dentro de uma história? Então é isso que a gente vai conversar nesse momento. Quando a gente pensa em narrar as nossas histórias, e aí nós vamos sustentar um pouco dessa nossa narrativa com esse livro, né, que vai falar sobre a arte de contar história, a arte de encantar o contador de história contemporâneo e seus olhares, que foi organizado pelo Fabiano Moraes e a Lenice Gomes. E a gente vai falar dessa perspectiva, de podermos olhar para as narrativas, olhar para o local onde estamos inseridos e perceber o que é que esse local tem para a gente, o que é que essas histórias nos dizem, o que é que elas nos contam. Pense nas comunidades, na comunidade que você está inserido. Pense nessa comunidade, pense nas pessoas e comece a ver
E aí a gente vai usar um tripé para essa conversa da narrativa. Para que a gente possa ver essas pessoas, a gente vai vê-las da seguinte perspectiva: o silêncio, a busca e o encontro. Silêncio, para que a gente possa entender que nós, narradores, somos feitos de escuta também. É um elemento muito primordial no nosso fazer. Nós precisamos dessa escuta. Depois, nós vamos pensar no segundo elemento, que é a busca. A busca com esse olhar que consegue enxergar para além do que está posto, que consegue enxergar as pessoas e o lugar em que ela habita para além do que aparenta. Porque cada um de nós é formado por muitas histórias. E nós somos entrelaçados por histórias de meninos e de meninas que vieram antes da gente. Quando falamos dessas histórias, pensamos também nas histórias que foram contadas para esses que hoje são adultos ou idosos. Pensamos que as histórias que nos chegam pela via da oralidade foi passada para essas pessoas quando eles eram crianças. Então são histórias de crianças que vão adentrar o ouvido de outras crianças, de outros jovens, ou de outros adultos, ou de outros idosos. Isso é uma troca e é um entrelaçar das gerações através dessas histórias. Essas histórias que nos chegam, essas histórias que nos atravessam e essas histórias que nos alcançam, né? E por que pensar uma história a partir do meu lugar? A partir do lugar em que vivemos. E aí a gente vai falar da cidade de Barbalha como um berço de história, como todos os lugares. Vamos pensar nos mestres de tradição. O que é que esses mestres têm para nos dizer? Vamos pensar nessas fachadas de prédios históricos que nós temos na cidade. E quais são as histórias que os constituem, que os atravessa? Se a gente pensa na escola de saberes, que antes teve outros destinos que não guardar o conhecimento e proporcionar a fruição e a formação de tantos. E que antes era guardador de outras liberdades. Tinha-se esse prédio que conta a sua história e tem sua história ressignificada anos depois. Ela agora ela é uma detentora, ela é uma guardadora das histórias que libertam. E isso vai sendo, ao passar do tempo, necessitando que essa história seja guardada e acima de tudo, além de guardada, que ela possa ecoar por diversos lugares. Daí a importância de se ouvir as nossas histórias, de ouvir o que esses prédios, o que esses objetos e principalmente o que é que as pessoas que habitam esse espaço nos têm para nos dizer. O que é que elas nos contam, o que elas nos dizem. Esse é um olhar que devemos ter por esse ambiente que caminhamos e que pode ser, sim, um percurso a se atravessar por um narrador. O narrador, esse contador de história urbano, que é diferente do contador de história natural, que era aquele contador que chegava e aqui conversando, contava história. Somos seres por excelência que contam histórias, né? Mas esse narrador urbano, ele vai para uma outra fonte, ele pesquisa nos livros, ele estuda, ele busca curso, ele busca aperfeiçoamento, ele busca uma teoria que sustente a sua prática, mas acima de tudo, ele precisa ouvir esses narradores, ouvir o que diz cada espaço e o que tanto diz o lugar no qual o narrador está inserido. Porque a gente precisa dessa firmeza das nossas raízes
e essa firmeza que temos nas nossas raízes nos impulsionam a ir aonde quisermos, a voar por outros espaços, sem nunca jamais esquecer dessa grande importância que é o local onde estamos e as histórias que ecoam e que vibram nele. Então, se a gente pega a cidade de Barbalha, eu falo da cidade de Barbalha porque é onde estou inserida no momento, e consigo perceber e conseguimos ver a quantidade de histórias que são atravessadas e quantas pessoas as contam. E como essa história chega para gerações. E qual a importância de trazer esse repertório, a criar esse repertório para dentro do repertório do contador de história. Um contador de história que conta as suas raízes. Não que isso o limite a sempre só contar as raízes, mas ele pode ser um grande início, né? E um início muito bonito, porque ele dialoga com aquilo que é a sua própria essência, a sua essência de existir, que é ser esse narrador que conta as suas raízes. Então a gente precisa se apropriar desses 3 elementos: o silêncio, a busca e o encontro. O silêncio não como forma de calar, mas o silêncio como forma de contemplar e de conseguir alcançar aquilo que os olhos só não dão conta de ver. Precisamos enxergar, precisamos nos imbuir de empatia para perceber os momentos mais propícios, o que é que aquelas pessoas têm para nos dizer, o que é que esse espaço nos conta e por onde eu levo essas histórias. Porque muitas vezes nós caímos em uma cilada de contar tudo de outros lugares e esquecermos de contar sobre os nossos lugares, sobre o que nos dizem, o que foi que aconteceu em Barbalha há 60 anos atrás. Quem são os moradores tão presentes nessa cidade que ecoam nas praças e nas ruas? Quem são essas pessoas que fazem com que a cidade ganhe uma nova roupagem a cada dia? Quem são esses mestres? O que eles nos dizem? O que aconteceu na época em que a cólera chegou nesse lugar e que várias e várias pessoas perderam a sua vida? E essas histórias, quem contam? Alguns anos atrás, ouvindo uma mestra de cultura, ela dizia que esperava, e ela dizia com um tom: olha, eu era muito maldosa, porque quando os anjinhos estavam por morrer, os anjinhos são as crianças pequenas, que ainda não se batizaram, né, e que morrem sem o batismo e são chamadas de pagãs e também são chamadas de anjinho. Pagãs porque não se batizaram e anjinho porque morreram numa eternidade, né? E ela dizia: eu esperava só para ir cantar, né? Só para cantar no velório. E quantas dessas pessoas terminaram a sua vida antes de começar? E quem conta as histórias dela? E essas histórias nunca existiram? Ou essas histórias foram perpassadas por tantas outras histórias? E isso são os nossos questionamentos em relação a isso. Essa trilha sonora, ela acontece, essa trilha sonora de galo cantando, sempre que eu começo a fazer algum trabalho, né? Eles adoram estar sempre em cena, então todas as vezes, desde que comecei a fazer os trabalhos online, eles sempre estão de fundo musical, mas daqui a pouco eles sossegam. Deve ser algum eventual histórias que estão a vivenciar nesse momento. Então, pensando e partindo dessa tríade de silêncio, busca e encontro, vamos vendo o que acontece no nosso entorno. E aí a gente começa a pensar
Como essas histórias chegam? Alguém no nosso cotidiano um dia parou tudo que fazia para nos contar a história? Ou alguém, mesmo no seu labutar diário, nos contavam histórias a esse momento? Matéria-prima também para esse encontro de repertório, de história, de lugar, de história de vida, é o elemento pessoa. Não que ele seja o seu objeto, que você vá ali para contemplá-lo como se fosse algo muito estranho. Não, mas é porque ele diz muito, mesmo no seu silêncio. Mesmo sem pronunciar uma palavra, quando eu vejo um mestre penitente da cidade de Barbalha, eu já percebo o quanto de histórias são cercadas por eles. Por que é daquelas vestimentas? Por que é que eles cantam no cemitério? Porque até algum tempo atrás eles se chicoteavam. Essas são histórias que eu, enquanto narradora, gosto de trazer para o meu repertório. É o único caminho? Não. É um dos caminhos. É o caminho certo? É o caminho que eu acredito para levar a narrativa. Esse, para mim, é o caminho. Foi esse caminho que comecei a trilhar alguns anos atrás, quando me tornei contadora de história e quando alguém assim me legitimou. Esse espaço do Cariri, ele funciona como esse espaço afetivo. Alguns poderiam chamar de um laboratório a céu aberto. Eu costumo chamar que são experiências afetivas que necessitam que ecoe em outros espaços. Como uma pessoa que leva a vida inteira aí, em casa, tirando a renovação do coração de Jesus. Uma prática muito comum aqui na cidade e que a cada ano se faz essa renovação e as pessoas vão e as pessoas renovam suas casas e renovam suas vidas, suas amizades, os seus laços afetivos. Qual a importância de trazer esse elemento para dentro da minha narrativa? Para mim, é poder levar essa voz, que para muitos jovens ainda é uma voz do mais velho, é do idoso, mas não percebe o quanto de envolvimento se tem nesse ato, né? De quanta partilha, de quanto acolhida podemos ter. Pensar a sua história de lugar, do seu lugar, a partir do seu atravessamento. A partir do momento que essa história passa a ser tão importante que você não dá conta de ficar só em você. Você precisa passá-la, porque o contador de história, ele o contador de história, ele não é só aquela pessoa que guarda a história para si. Muito pelo contrário, ele divide aquela história, e essa história que é arte, essa oralidade que vem da ancestralidade, ela é multiplicada por tantos outros, né? Ela não é uma caixinha fechada que eu entrego para alguém. A palavra do narrador, ao narrar, ela vai contribuindo para que a gente possa ir criando as nossas imagens. E essas imagens vão ecoando na nossa imaginação, de modo que a gente fique dentro dessa história, né? E isso é muito bacana. E quando a gente tem histórias desse tipo, elas vão conosco e ela leva um pouco da gente. Ela nos diz quem somos, no que acreditamos, quais são os nossos ideais. E a história é sempre de um ponto de vista de alguém. Eu entrego para você essa história. E aí não é a didatização da história. Eu estou entregando essa história para que você faça com ela o que você quiser. E muitas dessas histórias ficam ecoando nessa nossa memória, porque nesse campo da arte, da contação de história, como uma arte, que é isso que ela é, ele consegue nos atravessar de diferentes maneiras. Às vezes leva anos para que a história possa fazer sentido para a gente. Às vezes é de imediato. Tem momento que eu estou tão
atravessada por essa história, eu tô tão dentro dela que alguém tem que te dizer: pss, pss, ei, acabou a história. E agora? Mas a história não acabou. Acabou, pode ter acabado naquele momento para quem contou, mas dentro de quem a escutou, ela ainda fica ecoando, como também de quem a contou, só que de maneiras diferentes. Porque antes dessa história chegar, nós, enquanto narradores urbanos, essa história, ela vem cheia de pergunta. Por que é que eu conto essa história? Para quem eu conto essa história? Essa história cabe em que local? E aí a gente pode questionar algumas coisas do tipo: história tem idade? As crianças dão conta de ouvir sobre a morte, de ouvir sobre as perdas? Ou a gente vai sempre, muitas vezes, fazer uma história infantilizada porque acha que a criança não dá conta? Eu não estou dizendo com essa fala que para cada grupo eu vou contar de maneira específica, né? Mas a gente precisa trazer para esse nosso espaço essa discussão, esse ouvir história, essa inquietação. Nem que não é necessário que eu verbalize no momento da narrativa ou que eu traga a moral da história. Não, essa história é para eu pensar nisso, ou essa história é para eu pensar naquilo. Ela é uma arte, e como arte ela chega de diferentes maneiras. Ela pode até não chegar num dia, ou só chegar daqui a 5 anos, ou sei lá de quanto em quanto tempo. Ou ela pode ser tão potente e fazer com que a gente perceba que nós somos feitos de história, que as cicatrizes que trazemos no nosso corpo, ela conta a sua história, que cada prédio histórico da cidade, ele tem a sua história, que por sua vez é atravessada por tantas outras, que cada livro que se encontra na biblioteca, ele é atravessado por tantas outras histórias, né? Se você olhar aqui no fundo, vai ter esse objeto que era de uma farmácia. Me lembro, uns 8 anos atrás, a primeira vez que eu fui a trabalho em Barbalha, para ficar de vez, né? Quando eu fui assumir um concurso. E eu entrei numa farmácia para comprar uns comprimidos e vi esse objeto aqui que são essas bobinas que colocavam papel. Era uma farmácia bem antiga, bem tradicional. E aí a gente começa a pensar: quanto tempo esse objeto está aqui? Quem o fez? Por que ele está? E aí eu me lembro de disse assim: eu quero esse comprimido e essa peça aqui, pode embrulhar, né? O rapaz riu, e anos depois, que eu nem lembrava mais dessa história, eu trouxe para minha casa, a mesma farmácia acabou sendo fechada. E hoje ele conta outras histórias. É um objeto, mas é um objeto atravessado por história. E se objetos, eles são recheados de história, imagine as pessoas, imagine os lugares onde essas pessoas estão e que conseguem traçar uma narrativa diariamente, e essa narrativa é tão potente que é necessária que possa ecoar em diversos outros espaços. Então, por que é que eu conto as histórias do meu lugar? O repertório implica características, complexidades. Um contador que reflete sobre suas escolhas está a serviço de uma transformação consciente e não de uma alienação a serviço da mídia. As histórias, elas estão assim, elas são atravessadas. Elas são atravessadas de outras histórias constantemente. A todo e qualquer momento nos atravessam as histórias. Onde a minha história consegue chegar? Onde a história do meu lugar consegue alcançar? Onde a história pode ser contemplada com olhos que enxergam e ouvidos que escutam? Aonde chega tudo isso?
Conhecer a história do mundo de hoje requer acesso de conhecimento das diferenças, de diferentes informações. Ao mesmo tempo que somos ouvintes, nós também somos leitores. Ao mesmo tempo que somos ouvintes de história, também precisamos ler as histórias que estão implicadas em cada pessoa e todas as histórias que são atravessadas por ela. Quando a história nos chega, dependendo de como ela seja, ela chega com tal potência que a gente não dá conta de querer pensar um pouco, se faz necessário contá-la de imediato. Isso pode acontecer, mas quando não, quando a gente leva essa história para maturar, para trabalhar, quando a gente percebe que ela está pronta para ir para o público, ela chega também carregada de tudo aquilo que nos atravessa, de tudo aquilo que faz sentido para a gente, da nossa concepção política, das nossas ideologias, dos nossos sonhos, das nossas esperanças. Isso é o papel da história, quando a gente emprega toda a verdade que existe nela, seja mesmo uma história que para muitos não existiu, como por exemplo na cidade de Barbalha, é muito famosa a história de Vicente Fininho, que era um homem que se transformava em lobisomem. E se você for para a zona rural, as pessoas lá são categóricas em afirmar: ele morava aqui, ele trabalhava nesse engenho de fulano de tal, e ele se transformava em lobisomem. Ele era um homem magro, muito magro, todo mundo conhecia e todo mundo sabia que a sina de Vicente era se transformar em lobisomem. E quando você chega com essa história dessa pessoa que morava nesse espaço e faz essa ligação, e essa história alcança outros lugares, nós vamos alcançar também vamos acessar em outras pessoas outras histórias. Vamos emaranhá-las com histórias que elas já ouviram muito semelhante, muito parecida, e que se jura de pé junto que aquilo tudo que se conta é verdade. E um bom narrador, ele só consegue alcançar as pessoas quando essa história está nele, quando ele acredita naquilo que ele diz. A verdade está totalmente nela. Você conta e a pessoa ficou, no mínimo, na dúvida. Isso é verdade? Isso é mentira? Isso aconteceu? Ou isso não aconteceu? Ou isso que ela está falando... é só uma história de Trancoso. É só uma história para acalmar menino. Ou para não, para inquietá-lo. A minha matéria é o presente. É esse momento. Esse momento que vejo e que ao mesmo tempo que vejo, também sinto. Só que esse momento presente, ele está totalmente entrelaçado pelos momentos passados, por aqueles que passaram antes de mim para contar essas histórias. Faço uso do que vejo nesse espaço, faço uso afetivamente do que nos move, e também à medida que todos esses elementos nos movem, ele também nos acessa a afetividade presente a cada geração que foram transmissores pela via oral dessas histórias. E a importância de se ter esse repertório pautado nas histórias que habitam o nosso lugar e nas próprias histórias de vida de cada morador é uma maneira também de salvaguardar essa oralidade para a posteridade, né? Mesmo que essa história tenha acontecido algum tempo atrás e tenha chegado pela via da oralidade aos nossos dias, trazer esse texto oral para o portador de texto, seja digital, seja ele um livro mesmo desses convencionais que fazem parte de cada um de nós, é também a garantia que temos de saber que esse material poderá chegar pela via oral ou pela via escrita a outras gerações, sabendo que todas essas histórias
que nos povoam, que nos atravessam, e que são as nossas histórias, que são essas histórias de lugar, que são essas histórias de pessoas que são parte também dela, é que vai nos garantir essa memória salvaguardada em algum desses portadores, certo? E assim a gente começa a perceber um caminho. Esse é um caminho de se criar repertório, fazendo uso do nosso material, do nosso espaço, do nosso cotidiano. É uma maneira. Tem outras, tem diversas. O que a gente precisa é saber qual é o caminho que eu quero trilhar. A partir de quê? De onde eu saio? De onde eu vou? Qual a minha finalidade? Por que é que eu vou contar esse conto? É para fazer com que as pessoas possam pensar nas suas próprias histórias? Ou eu vou desprovida desses objetivos? O que eu quero dizer é que essa é uma possibilidade, partindo desse lugar, partindo dessas pessoas, para que possamos narrar as nossas histórias e para que as nossas histórias elas não se percam para sempre nesse vácuo, ou que nem todos tenham cuidado de passar para tantos outros que virão essa história. Então, registrá-las, trazer para um portador e que depois ela possa voltar para a oralidade pela voz do narrador, que ela possa voltar para a oralidade na comunidade onde ela foi recolhida, nessa experiência de vida. Isso é fundamental. Esse é um caminho. Se você vai percorrê-lo ou não, vai depender somente de você. Então, ficamos por aqui nessa nossa conversa sobre essa narrativa de lugar, sobre essa narrativa a partir desse nosso espaço que se chama Cariri. Eu sou Elizabeth Pacheco, sou contadora de histórias, muito grata pela escuta de vocês. Esse projeto só foi possível graças à lei de incentivo, a Lei Aldir Blanc. Até mais!